Olá, sejam bem-vindos ao programa Por Dentro da História, onde estamos divulgando fragmentos da história de Mossoró. No programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre o espetáculo que acontece anualmente aqui em Mossoró, que se chama Alto da Liberdade. E esse espetáculo ele retrata 4 momentos bem interessantes aqui da nossa história, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é o Motim das Mulheres de Mossoró. Foi um evento ocorrido em 30 de agosto de 1875. Depois a gente vai falar de um outro momento, que foi a libertação dos escravos de Mossoró, esse muito conhecido, que foi em 30 de setembro de 1883. Vem depois a história da tentativa de ataque do bando de cangaceiros chefiado por Lampião a Mossoró, isso em 13 de junho de 1927, e a gente termina esse quadro falando sobre o primeiro voto feminino, que também aconteceu em 1927, no dia 25 de novembro. Então, esses 4 momentos da história é representada anualmente num grande espetáculo aqui de Mossoró, num show que eles chamam de Alto da Liberdade, que é baseado num poema do poeta Crispiniano Neto, né? Então, o que foi esse movimento? Na realidade, o que a gente vai falar é a história que tem por trás desse espetáculo. O primeiro momento é o Motim das Mulheres. O que foi esse movimento? O Brasil participou da Guerra do Paraguai, que terminou em 1870. Durante a guerra, houve uma dificuldade muito grande de repor os contingentes, soldados que iam morrendo, iam precisando ser repostos, e o Brasil não tinha uma tropa de contingência que pudesse substituir esses soldados que iam tombando em combate. E o que era que fazia? Ele mandava aquela patrulha do exército pelos interiores, né? Recrutando, entenda-se aí, obrigando jovens acima de 18 anos, a partir de 18 anos, eles tinham que ir participar desse movimento, né? Eles iam sair aquela tropa de casa em casa por esses interiores, e cada casa que tinha 2 rapazes, pelo menos um, ele ia ter que participar da guerra, ele tinha que ir para a guerra. Ele não era voluntário, ele era imposto a participar da guerra, porque era levado quase como prisioneiro. Isso foi um movimento muito severo, aqui pelos interiores, aqui em Mossoró mesmo, causou vários problemas, né? Porque as pessoas, quando sabiam que aquelas tropas estavam aqui, os rapazes fugiam de casa, né, para não serem, entre aspas, convocados, né? E a guerra terminou em 1870 e depois começaram a ver a possibilidade de se criar, né, uma lei que obrigasse os jovens a prestar alistamento militar. Seria para criar uma tropa de contingência para que, se o Brasil viesse a precisar novamente participar de uma guerra, já tinha aquela tropa treinada, como acontece hoje, no mundo inteiro acontece isso, né? E, na época, o ministro da guerra era tinha assumido Duque de Caxias, né? E só que quando ele assumiu o ministério, ele viu essa lei que já estava assinada e teve receio de implantar, porque o Brasil tinha acabado de sair de uma guerra, isso podia ser mal interpretado esse convite para alistamento militar, né? Essa obrigatoriedade do alistamento militar. E ele teve cuidado de consultar cada presidente de província, na época não era governador, era presidente de província, cada estado era província, cada província tinha seu presidente. E os presidentes de província consultavam também os juízes de cada cidadezinha do seu município, né, sua província, questionando, olha, como é que você acha que vai ser esse movimento, vai causar algum impacto aí? E isso aconteceu aqui com Mossoró. E o juiz de direito aqui, ele disse, não, Mossoró é uma cidade muito pacata, aqui não tem problema nenhum. Pode implantar que aqui, pelo menos em Mossoró, não vai ter nenhum problema. E foi implantado a obrigatoriedade do alistamento militar. Então, a partir da assinatura desse decreto, todos os jovens, ao completar 18 anos, eles tinham que se alistarem para prestar serviço militar. E acontecia, como não tinha cartório ainda na época, né? Então todas essas leis eram fixadas na porta da catedral. A população era praticamente toda católica, então todo mundo passava pela porta da catedral e lia esses editais que iam sendo, essas leis que iam sendo promulgadas, né? Só que não foi bem assim como o juiz esperava, né? Em todo o Brasil houve movimentos aí contra essa obrigatoriedade do alistamento militar,
porque entendiam que era como se fosse uma convocação para uma outra guerra, né? A guerra tinha acabado há pouco tempo, tinha morrido milhares de jovens aí, de repente veio uma outra convocação dessa. E teve vários movimentos aí, Brasil afora, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Mossoró também teve um movimento desse, só que o diferencial é que aqui foi feito só por mulheres. Então, o que consta aí nos livros é que cerca de 300 mulheres saíram em determinado dia pelas ruas da cidade, fazendo panelaço, né, eram as armas que elas tinham, e foram à porta da igreja, rasgaram os editais de convocação, foram à sede do jornal Mossoroense, que é onde todos esses documentos iam para lá para serem publicados nos jornais, rasgaram todo esse material que estava chegando no jornal. E, é claro, depois foram para a praça da cidade, a principal praça, e lá elas enfrentaram a polícia, né? Algumas mulheres saíram feridas e tudo, mas chegou a turma do Deixa Disso e apartaram aí as mulheres dos soldados, né? Terminou não acontecendo muita coisa. Não teve efeito que elas esperavam, porque até hoje ainda é obrigatório o alistamento militar. Mas elas deixaram com esse movimento, elas marcaram aí a força da mulher, né, lutando por seus direitos, pelo direito de seus maridos, filhos, noivos, aí, não ir para uma guerra, que era isso o pensamento que elas tinham na época. Então, esse movimento que aconteceu aqui em Mossoró, no dia 30 de agosto de 1875, ficou conhecido como o Motim das Mulheres de Mossoró. No Alto da Liberdade, quando é mostrado esse quadro, o autor, Crispiniano Neto, ele andou errando as datas, ele botou que era 4 de setembro. Na realidade, 4 de setembro foi quando o juiz aqui de Mossoró escreveu para o presidente da província, né, uma carta justificando o que tinha havido aqui, né? Esse movimento foi comandado por Ana Floriano. A Ana Floriano era mãe do jornalista Jeremias da Rocha Nogueira, que foi o fundador do jornal Mossoroense, e era uma mulher diferente, ela é descendente portuguesa, era uma mulher alta, loura, né, de olhos azuis, e muito valente, ela que encabeçou todo esse movimento do Motim das Mulheres. Então ficou famosa aí a história, quando a gente vê do espetáculo, aparece a figura de Ana Floriano, né, ela encabeçando esse movimento pela não aceitação do alistamento obrigatório imposto a partir desse ano de 1875. Esse foi o primeiro quadro que é apresentado nesse espetáculo. O segundo quadro que é apresentado no espetáculo é o mais conhecido, que é exatamente a libertação dos escravos de Mossoró, 5 anos antes da Lei Áurea, que aconteceu no dia 30 de setembro de 1883. Esse é muito comentado, né? Já talvez seja o mais conhecido de todos desses episódios. E o que foi que aconteceu? Em dezembro de 1882, a cidade recebeu aqui, tinha um empresário e industrial aqui, Romualdo Lopes Galvão, ele tinha ido para Fortaleza para casar e tinha voltado para a cidade. E nesse retorno dele, que se deu em dezembro de 1882, a loja maçônica 24 de junho resolveu oferecer um jantar de confraternização, já que ele também era maçom. E nesse jantar, o venerável mestre da loja 24 de junho, ele começou a comentar sobre um movimento que tinha se iniciado no Ceará, que era a libertação dos escravos. As vilas e os pequenos municípios estavam tendo essa iniciativa, sim, sem lei oficial, sem nada, de começar a libertar seus escravos, trabalhando a fim de libertar seus escravos. E ele questionou, por que a gente não faz o mesmo aqui em Mossoró? No jantar, aquele momento festivo lá, todos acharam a ideia maravilhosa, né? Tanto assim que se comprometeram, todos aprovaram na hora e assumiram esse compromisso de começar a trabalhar também em Mossoró para fazer a libertação dos nossos escravos aqui. Mossoró nunca foi uma cidade escravocrata, até porque nós não tínhamos engenho, não tínhamos nada que demandasse assim, muitos escravos. O que tínhamos aqui era comércio, né? Então, os escravos que tinha aqui eram empregados domésticos, né? Viviam nas residências ou nos comércios, ou alguns aí nos sítios, aqui nas fazendas.
Mas era um tratamento diferente daqueles escravos que a gente vê naqueles engenhos, apanhando nos troncos, aquilo. Até porque aqui no sertão, o escravo, até pelo isolamento do sertão, o escravo ele vivia muito próximo do patrão, do filho do patrão, ele se misturava, não tinha toda aquela maldade que a gente via nos engenhos, né? Mas eram escravos. E por volta desse ano, 1883, tinha por volta de 86 escravos, isso aí num levantamento que foi feito no cartório aqui de Mossoró, porque escravo era um bem que era registrado em cartório, né? Então, cada proprietário ele registrava seu bem no cartório. E por esse assentamento do cartório, a gente chegou a esse número de 86 escravos aqui. Depois desse jantar, ficou aquele clima e todo mundo muito empolgado. É tanto que logo no início do ano seguinte, dia 6 de janeiro de 1883, era criado já uma instituição que se chamou Sociedade Libertadora Mossoroense. Foi criada com o intuito de libertar todos os escravos de Mossoró. E ela tinha, no seu regimento, né, seu estatuto, tinha um único item que dizia o seguinte: tudo é lícito a fim de se libertar os escravos de Mossoró. E eles começaram a trabalhar para isso. E como é que isso aconteceu? Na maçonaria estava praticamente a nata da cidade, né? Os grandes comerciantes, advogados, juízes, tudo estava ali, a maior parte estava ali na maçonaria. É tanto que desses 86 escravos, no dia 10 de junho desse ano, já 40 escravos foram alforriados, dos próprios maçons alforriando seus escravos para dar exemplo. E o restante? O restante era principalmente comércio, alguns de fazendas, de alguma residência. Eles começaram a tentar convencer os donos desses escravos a dar carta de alforria a seus escravos. Eles seriam libertados, mas continuariam trabalhando, morando na mesma casa, trabalhando no mesmo local, né, para não causar impacto com essas pessoas, só que não mais como escravos. Eles passariam a receber um salário. E chegavam, tentavam, convenceram muitos a libertar da carta de alforria seus escravos, mas alguns diziam: olha, eu não posso, o escravo hoje é um bem muito caro, porque naquela época já não podia mais haver importação de escravo da África, né? Então os poucos que tinham aqui se tornavam muito valiosos. Eu disse: eu não posso, é um bem muito valioso, eu empreguei muito aqui capital aí na compra desse meu escravo. E o que eles faziam? Saíam no comércio cotizando, né? Até conseguir o valor daquele escravo e ir lá, comprava o escravo, o proprietário dava a carta de alforria, ele continuava naquela mesma casa, trabalhando, fazendo seus serviços que fazia normalmente. Não mais como escravo, como já falei, mas continuava no mesmo emprego. Dessa maneira, quando chegou no dia 30 de setembro, por que 30 de setembro? Tinha alguma coisa especial? Não. É apenas um período que eles achavam que era suficiente para conseguir libertar os escravos de Mossoró. Quando chegou no dia 30 de setembro, essa data prevista, foi lida lá na sala da Câmara de Vereadores de Mossoró, que funcionava no prédio que hoje é o Museu Municipal, né, a parte superior, funcionava a Câmara de Vereadores. Naquele salão foi lida a ata que mostrava lá, dava o nome dos últimos escravos alforriados, e a partir daquele momento eles declararam que Mossoró estava livre da mancha negra da escravidão. Então foi uma festa muito grande, foi uma semana inteira de festa, porque 5 anos antes da Lei Áurea, o Mossoró também já tinha conseguido se libertar todos os seus escravos. Foi a primeira cidade do Rio Grande do Norte, seguindo o exemplo que estava vindo do Ceará. Mas isso não foi suficiente, porque quando essa história se espalhou aqui pelo estado, por exemplo, Açu era uma cidade que tinha muito mais escravos do que aqui em Mossoró. E os escravos que conseguiam fugir para lá, corriam para Mossoró achando que chegando aqui estavam livres. Mas só que não existia uma lei. Eu digo sempre que foi um grande acordo que houve com a população, né, de não mais ter escravo. E quando os escravos chegavam, fugindo aqui, achando que quando chegasse Mossoró estavam livres, normalmente vinham aqueles capitães do mato, né, e levavam, eles arrastados pelo pescoço, como se fosse um animal, e tiveram mais uma ideia de criar aqui uma instituição que protegesse esses escravos que conseguissem chegar aqui. E foi criado aqui o Clube dos Espartacos, né? Esse clube, que era formado só por ex-escravos, ele tinha a finalidade
de sempre que chegar um escravo aqui, eles conseguirem esconder esse escravo de modo que jamais o proprietário conseguisse localizá-lo. E ele fazia isso de diversas maneiras. Uma muito conhecida, que eles tinham um acordo muito próximo com o pessoal de Fortaleza, com os libertadores também de Fortaleza, é que na época havia muito aqui pelo mar, vinham barcos trazendo mercadoria, saía daqui carregado de fruta para Fortaleza e tudo, e eles tinham código. Sempre que chegavam escravos aqui, eles conseguiam esconder debaixo dessas cargas de frutas e mandavam o código lá, olha, está seguindo tantos abacaxis. Abacaxis era o número de escravo que estava seguindo daqui para lá. E depois chegava em Fortaleza, nunca mais, jamais o proprietário desse escravo que está fugindo aqui, imaginar que o escravo dele já estava de Fortaleza para lá, né? De modo que nunca mais eles eram encontrados. E talvez até por causa desse código, é que ainda hoje, quando a gente fala em uma situação complicada, a gente olha, vou descascar esse abacaxi, né? Porque era o código que eles usavam aí para dizer que estava seguindo escravos daqui para outro canto. Esse movimento ficou muito forte. Por que eu digo que é o mais forte? Porque como não era uma lei, foi um grande acordo que de uma maneira geral envolveu toda a cidade, ainda hoje é comemorada muito ativamente, tanto que a data cívica da cidade aqui tem o 7 de setembro, mas a data mais forte é o 30 de setembro, exatamente, marcando esse momento da nossa história, onde a gente pôde declarar que Mossoró estava livre da escravidão. Esses dois momentos da nossa história completa esse quadro do programa de hoje. A gente fala que o nosso programa é curtinho, na próxima semana vamos continuar com os outros eventos que marcam todo o Alto da Liberdade. Se você quiser dar alguma sugestão para a gente, fazer alguma crítica, escreva para o e-mail gmaia1@gmail.com e lá você pode dizer o que você acha desse programa, você pode sugerir algum assunto para a gente falar aqui. Então, até a próxima semana, se Deus assim permitir, onde nós vamos concluir essa história sobre o Alto da Liberdade.